Então, falando aqui que como é nossa referência, né, hoje no Brasil em superdotação e dupla excepcionalidade, então a gente fica muito feliz de ter alguém assim tão experiente e que vai poder nos dar tanta informação, né? Já sigo a doutora Ozani há mais de um ano, já assisti vários podcasts dela, inclusive com a doutora Ana Beatriz, que eu gostei bastante. E então, para a gente é um privilégio, né? Receber. E eu achei muito bonito que quando eu comecei a segui-la, né, pesquisar, eu queria até começar apresentando por isso. A doutora Ozeni, ela fala que a base dela, o alicerce dela é a família dela, né? Então, eu olhando lá, ela tem uma família muito bonita, a doutora Ozeni é casada, ela tem 3 filhos, 5 netos, e esses netos, né, os filhos são a inspiração dela, né, nessa trajetória. Então, isso é muito bonito. Outra coisa que ela gosta muito é de estudar. Ela estuda bastante, gosta de ler bastante. E é interessante que ela fala que em qualquer lugarzinho que ela tem, assim, né, que a vida é bem corrida, mas qualquer lugarzinho que ela tem, ela tem um livro para poder estar lendo. Eu lembro que ela falou isso numa entrevista com a doutora Ana Beatriz, eu achei isso muito interessante, né, que às vezes a gente perde essa oportunidade de estar lendo, né, e aprimorando no conhecimento. Ela também, eu vou até falar aqui que ela é PhD em educação, ela é neuropsicopedagoga, ela também tem 46 anos de experiência nessa área. E nesse período todo, ela trabalhou transformando a educação, transformando a vida de milhares de famílias e de profissionais. Ela também, durante sua trajetória, já coordenou e já atuou como consultora do MEC, consultora da Unesco. Ela é formadora de professores, de gestores, também é escritora e pesquisadora, e também atua na coordenação do NAS, no Distrito Federal. E eu achei muito interessante, porque a sua missão é juntar ali a ciência mais a sensibilidade para garantir que nenhum indivíduo precise se justificar por existir. Olha que lindo, que interessante, né? Ela é fundadora do Instituto de Neurodesenvolvimento Dr. Ozeni Ribeiro e maior divulgadora do conceito de assincronia do comportamento humano em superdotados. Então, a gente vai aprender muito agora à tarde. Professora Zeni, muito obrigada pela sua presença, por participar com a gente. Temos aí agora para falar 30 minutos que você possa, assim, se sentir bem em nosso meio e possamos crescer em conhecimento contigo agora. Jaqueline, é um prazer enorme estar aqui na rede adventista, né, da RAAF. Eu não conhecia antes, depois do convite, eu passei a pesquisar mais, a entrar no perfil, a seguir, achei maravilhoso. Agradeço muito as palavras, principalmente aquilo que falou de como eu sou, né? Essa paixão que eu tenho por estudar, de fato, aonde eu estou, o meu vício é um livro na mão para ficar lendo, estudando, e de fato eu achei muito acolhedor, carinhoso da sua parte, buscar essas informações sobre o que a gente é. Toda essa minha luta na superdotação, né, para melhorar essa condição aqui no Brasil, ela é muito focada nas características da pessoa, quem é a pessoa, né, e não aquilo que a pessoa faz. Então, eu me senti extremamente acolhida com as suas palavras. Muito obrigada. Como a Jaqueline falou, já me apresentou, meu nome é Ozeni Ribeiro. A minha atuação, ela se iniciou na educação infantil, né? A minha primeira turminha foi de crianças há cerca de 45, 46 anos, e tem integrado de lá para cá essa paixão muito grande pelo estudo, pela pesquisa. Cada avaliação que eu faço, cada diagnóstico que eu busco nas crianças e adolescentes que me chegam, inclusive adultos, é muito voltado para essa situação, essa questão da pesquisa, de entender profundamente quem é esse ser, né? Quem é essa pessoa. E nesse percurso teve algo que se repetiu muitas vezes: as crianças crescerem, elas serem reconhecidas não como elas são. E elas se tornaram adultos em sofrimento. Essas crianças da neurodivergência, em todo esse meu percurso de vida na neurodivergência, isso é uma coisa que tem se repetido.
Os adultos crescerem, adolescentes e adultos em sofrimento, tentando se adaptar a um mundo que nunca entendeu de fato como é que esses cérebros funcionam, né? Entender que de fato o que tem aí é um funcionamento genético, é um funcionamento interno que atua e interfere em todo o modo da pessoa ser, de pensar, o modo da pessoa agir. E isso fala sobre quem você é. Então, hoje, a minha fala aqui com vocês nasceu dessas histórias, né? Nasceu da ciência, nasceu das histórias das pessoas que explicam essa urgência da gente nomear aquilo que sempre existiu, né? Sempre existiu dentro de cada um de nós, que é a nossa vida, a nossa vivência, a nossa neurodivergência. E eu quero começar tocando num ponto que eu amo, que é a filosofia, dentro de tudo isso que eu estudo, trazendo o pensamento de Michel Foucault, que é um filósofo, que ele ensina algo essencial sobre esse diagnóstico tardio. O que ele fala leva muito para a gente entender o que é o diagnóstico tardio. O Foucault ele dizia que não é o indivíduo que nasce inadequado, é o discurso que cerca esse indivíduo, o ambiente que cerca essa pessoa que decide quem é considerado normal e quem é que passa a ser visto como um problema. Então, durante esse tempo todo, muito tempo, o próprio adulto autista, o adulto superdotado, o adulto que é duplamente excepcional, eles não cabiam nesses discursos disponíveis. Isso que a gente sempre escuta, né? De olhar a pessoa, querer adivinhar quem a pessoa é, aparentemente, olhar de uma forma superficial. E eles funcionavam, produziam, pensavam, sentiam também, mas fora dessas molduras, desses estereótipos que a gente sempre espera. Então, quando não há uma linguagem correta para nomear um funcionamento, aí vem a incompreensão. Aí vem a não compreensão do que aquilo significa, de o que aquilo diz sobre quem cada um é, o autista, o superdotado e o duplamente excepcional. E quando não tem esse nome correto para como você funciona, o que vai surgir no lugar disso é culpa, patologização. O que vai surgir é uma visão excessiva de uma doença, de algo que está fora do normal. E a gente precisa entender que não existe, que o contrário de normal não é anormal. Esse conceito de normalidade, normalidade, deficiência, ineficiência, é algo que precisa ser ressignificado quando nós falamos de neurodivergência. Então, o diagnóstico tardio, ele contribui para isso, às vezes, né, na vida adulta. Ele é um ato que eu considero profundamente Foucaultiano, porque ele significa exatamente que não cria uma condição no ambiente para viver e não para sobreviver a um mundo que realmente ele não conhece, ele não reconhece as diferenças de funcionamento. Então, ele reorganiza o discurso sobre o sujeito. E aí tira a pessoa do lugar do erro e coloca no lugar da diferença neurobiológica legítima. Que é isso que a neurodivergência conta. Cada um de nós que somos neurodivergentes, nós temos uma diferença neurobiológica, não é uma diferença comportamental. A gente não fala de comportamento, de reações, a gente fala daquilo que conseguimos ser, que conseguimos expressar. E aquilo que não conseguimos expressar se torna dor, se torna sofrimento. Então, esse webinar aqui tem um nome que eu achei lindo, né? Quando os autistas crescem. É um título que ele obriga a gente a confrontar uma pergunta que eu acho que é fundamental. Quem cresce quando o autista cresce? E aí o que a gente pensa que deve pensar, a resposta que não pode calar. O sujeito cresce. Mas cresce o olhar social, que muitas vezes é aquele que permanece infantilizado, que permanece fora de um escopo de compreensão, o olhar reducionista, o olhar desatualizado, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os sinais do TEA na vida adulta, que eles foram historicamente invisibilizados. Eu vou falar sobre o adulto superdotado, que é frequentemente interpretado só como desempenho. Não tem uma escuta para o sofrimento interno, para a constituição interna dessas crianças, adolescentes e adultos.
Eu vou falar também sobre a dupla excepcionalidade, né, nesse tempinho cá, sobre a superdotação com TEA. Então, o autista, o superdotado, e quando os dois se cruzam, quando eles coexistem no mesmo cérebro, produzindo histórias que são muito complexas e que escapam às classificações simples, que tornam esse diagnóstico um desafio ainda maior, que é quando eles se encontram no funcionamento da mesma pessoa. Então, eu vou abordar tudo, um pouco de cada, e falar também dos desafios do adulto que é duplamente excepcional, isso traz um impacto muito grande do diagnóstico tardio no trabalho, nos relacionamentos, nas relações com a própria família, com o companheiro, com filhos, com colegas de trabalho, o impacto do diagnóstico tardio no trabalho, no ambiente de trabalho. A gente acha que a neurodivergência só existe na educação básica, né? Só existe enquanto é criança até o ensino médio. A gente esquece que tem um ambiente de trabalho que espera esse neurodivergente e que o impacto do diagnóstico acompanha também. Isso acontece quando finalmente a gente encontra um discurso que reconhece, que explica e que valida esse funcionamento. Quando eu trouxe Foucault, ele ensinou uma coisa que eu acho que é importante demais nesse contexto que a gente está conversando. Mudar o discurso é mudar o lugar do sujeito no mundo. Então, talvez a pergunta mais importante dessa tarde que a gente deva fazer é: quantos adultos não adoeceriam se tivessem sido nomeados corretamente? Se não tivesse sido tão tardia esse reconhecimento de quem cada um é. Então, é com essa provocação que eu convido vocês a seguirem comigo nesses próximos minutos, que para a gente desvendar um pouquinho desse tema da palestra, diagnóstico tardio e as implicações desse diagnóstico na vida adulta, TEA, superdotação e a dupla excepcionalidade. Então, quando a gente fala no diagnóstico tardio na vida adulta, gente, é muito importante compreender que nós não estamos falando de algo que surge mais tarde. Esse tardio não é uma questão temporal. TEA, superdotação e dupla excepcionalidade são condições do neurodesenvolvimento, com base genética, com base neurobiológica, bem documentada já na literatura científica, isso já é consolidado. Então, o que chega tarde não é a condição. O que chega tarde é o conhecimento, é o reconhecimento da condição. Os estudos na genética comportamental, na neurociência do desenvolvimento, eles já mostram que tanto o autismo quanto a superdotação, eles têm uma alta herdabilidade com múltiplos genes envolvidos. E isso interage no ambiente ao longo da vida, desde que nasce, da gestação até o último momento, você está nesse escopo, nesse ambiente da neurodivergência interna. Tem pesquisas que mais recentes dos estudos de neuroimagem funcional e estrutural para mostrar essa estrutura da genética, que elas já trazem padrões muito típicos de conectividade cerebral, organização sináptica, processamento sensorial no TEA. E esse processamento sensorial no TEA, quando se compara com o processamento sensorial no superdotado, a gente vê muito quando isso se casa, quando esse ponto de inflexão está dentro do contexto da dupla excepcionalidade, que é quando ambos coexistem. Já na superdotação, os estudos como o de Young, de Harry, eles trazem o que nós chamamos na literatura teoria da integração parieto-frontal. Essa pesquisa, essa teoria, ela é mais recente, porque ela traz o funcionamento das redes neurais de alta eficiência cognitiva. E essa alta eficiência cognitiva, ela tanto acontece no TEA quanto ela acontece na superdotação, quando existe a dupla excepcionalidade, e elas vão mostrar que os cérebros com maior integração entre as regiões frontais, parietais, todas as regiões cerebrais, que são as que são associativas, além dessa maior ativação da rede modo padrão, nessas tarefas que são reflexivas, que são criativas, que são de pensar, viver, acolher acolher as informações e processá-las. Isso, em termos simples, a gente pode chamar de pessoas com maior capacidade intelectual, tende a ter cérebros que comunicam melhor entre áreas. Eles se comunicam melhor entre áreas que percebem, que integram informações, que integram as percepções do mundo, que abstraem e que acabam decidindo sobre isso.
Então, são cérebros que não são melhores nem piores do que ninguém. Eles, na verdade, eles são diferentes porque eles processam o mundo de outra forma. E quando essa diferença não é compreendida desde muito cedo, aí o custo vai aparecer aonde? Na vida adulta, que é o que nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre isso. Então, vamos pensar primeiro no adulto com TEA. Um exemplo que é muito comum dentro da vida dessas pessoas, por exemplo, é aquele profissional extremamente competente tecnicamente, detalhista, ético, profundo, mas vive um constante sofrimento no ambiente de trabalho. Ele entrega resultados excelentes, ele consegue fazer essas entregas, mas ele é visto como uma pessoa rígida, uma pessoa chata, uma pessoa pouco flexível, uma pessoa difícil nas reuniões, porque às vezes ele é resistente a mudanças. Porque a mudança inesperada, ela traz um sentimento de insegurança, de instabilidade. E a previsibilidade no TEA, a previsibilidade na superdotação, a previsibilidade na dupla excepcionalidade, ela é um pilar em qualquer uma dessas três condições. Então, qualquer mudança inesperada que não exista um processamento da abstração dessa mudança em qualquer uma dessas três condições, elas trazem um desconforto interno muito grande. Na prática, o que acontece é um cérebro com uma hipersensibilidade sensorial e cognitiva que vai precisar dessa previsibilidade para funcionar muito bem. Ah, mas o mundo não é previsível, doutora Cine, como é que faz? O mundo não é previsível, mas a gente tem que parar de pensar no mundo, como o mundo funciona, como essa pessoa vai ser no mundo, como essa pessoa é agora. O que eu posso tornar previsível dentro das minhas condições agora, para que ela construa essa visão de que existe também a imprevisibilidade. Então, isso ajuda a funcionar bem. Mudanças súbitas, ambiguidade social, essa coisa que não é coerente, uma hora diz e faz, outra hora diz e faz o que não diz que não faz. Tudo isso, esse jogo de poder que existe, que é normal, que é humanamente existente na comunicação indireta, ela gera uma sobrecarga neurológica real no indivíduo, no adulto com TEA. E esse adulto vai chegar em casa como? Exausto, muitas vezes silencioso, vai chegar com uma necessidade de se isolar. A gente precisa respeitar um momento do adulto autista quando ele chega do trabalho, quando ele chega de um contato social, quando ele chega de algum momento que foi muito desgastante sensorialmente, por exemplo, que ele precisa de silêncio. Então, ele tem essa necessidade normal de isolamento, e isso vai impactar diretamente nos relacionamentos afetivos. Tem aquela mulher em casa, tem os filhos, o meu pai chega, vai se esconder, vai ficar no quarto por um tempo, é necessidade. Então, o parceiro, a mulher, o marido vai interpretar isso, gente, como frieza, como desinteresse, quando na verdade é uma exaustão neural, uma exaustão de uma sobrecarga de um dia de trabalho, um dia em uma vivência de estímulos simultâneos. Pessoas que conversam, pessoas que agridem, pessoas que não se entendem, informações que se contradizem, e para o indivíduo com TEA isso se confunde muito, não existe uma habilidade perceptual nessa cognição social para entender todas essas nuances na comunicação, e esse esforço que ele faz traz um desgaste, traz uma sobrecarga neural. Por isso que a gente chama isso de exaustão neural, que essa pessoa, esse adulto, ele precisa ser compreendido quando ele chega em casa. Então, esses estudos, eles mostram que os adultos no espectro autista, frequentemente, eles desenvolvem estratégias de camuflagem social ao longo da vida. Eles se tornam especialistas na camuflagem social, né? Que a camuflagem, ela já é um fenômeno que só acontece na vida social. E ela é descrita nos estudos como um fenômeno que aumenta significativamente o risco de ansiedade, de depressão, de burnout, que é um esgotamento lento que vai acontecendo, um cansaço neural, um cansaço mental. E agora a gente olhando para o adulto superdotado. O sofrimento costuma ter uma outra forma. Pensem naquele adulto que muda de emprego várias vezes, não por incompetência, mas por tédio.
não por incompetência, por falta de persistência, mas por desalinhamento ético, por falta de sentido, por não se encaixar naqueles ambientes. É alguém, por exemplo, que aprende muito rápido, que vê solução antes de todo mundo, ele antecipa os problemas, mas ele se frustra com a lentidão dos processos. O cérebro não consegue esperar. Não é a pessoa que é impaciente, é uma estrutura cerebral que tem uma intolerância lentificada para a rapidez com que funciona. Quando ele precisa acompanhar esse ritmo que não é compatível, o esforço mental vai se tornar também uma exaustão neural, porque vai existir um esforço, uma sobrecarga enorme para conseguir. Com tarefas repetitivas, com decisões que ele considera pouco racionais, que ele sabe que poderia ter uma decisão melhor, e geralmente no trabalho, ou na escola, ou na universidade, o chefe, o professor não vai entender isso. Então, no ambiente de trabalho, esse adulto ele vai poder ser visto, ele pode ser visto como alguém extremamente inquieto, questionador demais e até arrogante. Se tem uma coisa que não existe na superdotação é a arrogância. Eu sempre digo que seria melhor para os superdotados serem arrogantes, porque talvez eles sofreriam menos internamente, né? Então, na verdade, eles estão operando num nível de complexidade diferente. Os estudos, por exemplo, de Dabrowski, que a gente ouve muito na superdotação, sobre a sobreexcitabilidade, traz pesquisas sobre intensidade cognitiva, a intensidade extrapolada, uma intensidade exagerada, tanto cognitiva como emocional, na superdotação. E aí vai mostrar que esses adultos, eles sentem tudo de forma amplificada. Só que eles não, nem sempre, eles demonstram o tamanho, a proporção, a distensão dessa forma de sentir, de pensar, de falar, porque às vezes a intensidade demais atrapalha, a intensidade demais incomoda, ele sente um incômodo. Então, eles pensam demais, sentem demais, percebem demais. Há uma lucidez, autoconsciência exagerada que não deixa nada passar. E quando a gente vê demais, a gente sofre demais, porque a gente vê as pequenas incoerências nos ambientes, nas falas. Então, isso vai impactar também em quê? No adulto? Nos relacionamentos. As relações superficiais, por exemplo, ou as relações que são baseadas nas convenções sociais, elas geram um vazio profundo, gente, uma desconexão profunda no adulto superdotado. E aí, muitos superdotados, eles chegam à vida adulta com esse histórico de autocrítica intensa, que eu já vejo desde as menores crianças que eu avalio, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, 6 anos, elas já têm essa vida, essa visão de uma autocrítica intensa, um perfeccionismo mal adaptativo, disfuncional, uma sensação de inadequação que é muito profunda, especialmente quando a inteligência nunca foi reconhecida, ou então ela nunca foi usada, a não ser como cobrança. Você não é tão inteligente? Por que que não entende o que eu estou mandando fazer? Então, a literatura, ela mostra que a superdotação, ela sem um acolhimento, gradativamente, ela vai se transformar num fator de risco emocional e não num fator de proteção, como a gente às vezes ouve. Superdotação, inteligência demais, a mais, não protege. Ela se torna sofrimento. Se torna sofrimento em função da alta lucidez, a autoconsciência muito exacerbada, que faz com que enxergue o que para todas as outras pessoas passa batido. Ninguém consegue nem ver, sentir, o superdotado sente de forma amplificada. Então, agora, quando nós falamos da dupla excepcionalidade, da superdotação e TEA, primeira coisa que eu queria deixar é: o duplo excepcional não é um superdotado autista, nem um autista superdotado. Ele é um duplamente excepcional. Quando a gente separa e fala superdotado autista, a gente fala geralmente que vai para a escola, principalmente na educação básica, com um laudo assim, a primeira coisa que se vê é: ele é autista. Ah, mas ele é superdotado também. Não, mas isso aí não conta, isso não tem problema, mas ele é autista. Então, a gente precisa assumir, compreender, incorporar esse terceiro conceito. A superdotação, quando coexiste com o TEA, ela se agrega num diagnóstico diferencial que se chama duplo excepcional. Então, aquela pessoa é um superdotado
com outra condição associada, e essa coexistência dessa cognição, dessa condição do TEA, ela vai trazer alguns desafios. E esses desafios, muitas vezes, são mascarados pela superdotação ou são mascarados pelo TEA. Isso vai depender muito do ambiente. A gente sabe da força do ambiente na neurodivergência. O ambiente, ele tem um poder muito perigoso. O ambiente, ele usa um controle remoto. Ele tanto pode ligar como desligar a expressão do gene. Então, tanto a superdotação como o TEA, eles podem se mascarar mutuamente e vão coexistir no mesmo cérebro. Aí a gente vai entrar num território muito mais complexo, muito mais cheio de alternativas, divisões diferenciadas e desafios que vão integralizar na mesma pessoa, na mesma forma de funcionar. E esse é o adulto que, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento sofisticado, ele tem um vocabulário elaborado, ele tem interesses profundos, mas tem extensa dificuldade com a regulação emocional, com a regulação sensorial, com a regulação social. Isso acontece com o superdotado, acontece com o autista, mas quando é duplamente excepcional, muitas vezes o diagnóstico diferencial para você entender, para um especialista que está avaliando entender, aqui tem uma dupla excepcionalidade com o autismo, o ponto de inflexão é o quanto a superdotação não consegue dar conta com toda a capacidade de visão, de organização mental, de conseguir, com a sua inteligência, olhar de uma forma mais abrangente, conectar pontos mais profundos, ela não consegue superar, ela não consegue dar conta da regulação emocional, da regulação sensorial. Isso ultrapassa o ponto de inflexão da superdotação e se torna um sofrimento psíquico. Aí a gente sabe que essa criança, que esse adulto, que esse adolescente é duplo excepcional. Ele é alguém que pode falar com uma mente brilhante sobre temas extremamente complexos, mas ele entra em colapso diante de um conflito interpessoal muito simples. Coisas que você olha e pensa, mas como assim? Que ele acabou de sair de uma conferência e ele entrou em colapso com algo que ele viu que ele não conseguiu processar. Então, um exemplo muito prático disso, do adulto 2E, que a gente pode falar duplo excepcional ou 2E com TEA, ele é altamente produtivo intelectualmente, mas com histórico de afastamento do trabalho por esgotamento. Geralmente, o TEA, o duplo excepcional com TEA, por que que a gente fala assim, dupla excepcional com TEA, gente? Porque a dupla excepcionalidade, ela já agrega a superdotação. Não existe dupla excepcionalidade, por exemplo, quando a pessoa é autista e tem TDAH também. Quando ele é autista e tem um transtorno de aprendizagem, um transtorno de ansiedade. Não é dupla excepcional. A dupla excepcionalidade, ela é agregada à superdotação. Então, é correto a gente falar, quando é dupla excepcional com TEA, existe uma estatística maior de afastamento do trabalho por esgotamento, por burnout. Então, ele entende tudo, mas ele não suporta o ambiente social do trabalho. Ele precisava ter a, o ambiente, a instituição, a empresa, precisa entender quais são as fragilidades de um duplo excepcional com TEA. E uma delas é não suportar o ambiente, apesar da alta inteligência. Ele vê soluções para muita coisa, mas ele não consegue negociar essas soluções politicamente. Politicamente, no sentido de argumentar. Ele não consegue fazer uma leitura social dessa complexidade da comunicação no trabalho, para ele conseguir argumentar com a solução que está ali na mente, à frente. Ele não, e isso traz uma sobrecarga, um esforço mental enorme, apesar da alta capacidade intelectual, e ele acaba entrando em esgotamento interno. Aí vem o mascaramento, aí vem a camuflagem. Esse adulto também ele se cobra porque ele não consegue lidar com coisas muito básicas, muito simples, e com as complexas até que ele consegue lidar. Ele não consegue, por exemplo, sem perceber, por exemplo, que ele está lidando com um cérebro que opera em alta intensidade cognitiva. Então, existe uma luta ali dentro de um alto funcionamento com um alto nível de desafios que vai
transferir, colocar naquele funcionamento uma situação de lentificação. Então, você quer entregar, mas algo impede. A leitura correta social impede, a necessidade de não estar naquele ambiente porque ele está te sobrecarregando sensorialmente e socialmente, às vezes impede e prefere calar e fica com aquela conversa interior, machucando. Então, sem perceber que ele lida com esse cérebro, é um cérebro de alta intensidade, ele começa a se sentir vulnerável, começa a se sentir uma pessoa problema, começa a achar que o problema é com ele, que ele é desajustado, que ele não consegue se integrar. E essa alta vulnerabilidade sensorial, emocional e social, ela acaba se tornando um motivo de esgotamento, de exaustão neural também para o adulto duplamente excepcional com TEA. Então, nos relacionamentos, esse adulto ele vai viver um conflito interno muito profundo. Ele deseja, tem um desejo imenso de conexão, mas ele se sente incompreendido. Ele percebe que as pessoas não estão entendendo. A lucidez da superdotação. Por isso que eu falo muitas vezes que eu vejo isso muito no consultório. O autismo, ele é uma condição protetiva no superdotado. O superdotado autista, dependendo de todo, claro, do caso e de algumas situações, o autismo ele protege, porque é como se ele criasse uma barreira de isolamento daquilo que poderia ser um sofrimento. Então, nos relacionamentos, esse adulto ele vai viver num conflito interno muito profundo, porque ele quer entrar em conexão, mas ele se sente incompreendido. Existe um olhar diferenciado e ele recua. Ele tem uma empatia cognitiva muito elevada. A empatia cognitiva social é um sofrimento, mas a cognitiva é muito elevada e ele vai entender o outro intelectualmente, mas ele pode ter dificuldade da leitura emocional implícita naquela comunicação afetiva espontânea. Ele vai entender o que ele está pensando, as palavras que ele diz, mas ele não vai fazer a leitura da emoção. Ele não vai fazer aquilo que vem implícito naquela comunicação afetiva. E aí essa comunicação ela pode ter ruídos que vai trazer um problema de relacionamento para o duplo excepcional com TEA. Então, isso vai gerar um desconforto enorme interno, vai gerar ruptura na relação e acaba gerando muita solidão. Então, existe uma, um risco muito grande, tanto para o adulto que é somente autista, como para o adulto que é duplo excepcional com TEA, de um esgotamento e de uma depressão existencial. Um questionamento do seu lugar no mundo. Para que eu existo? Então, essa pessoa, esse adulto é o que mais precisa de apoio, de acolhimento, de suporte afetivo. E esse suporte afetivo, gente, a base, o pilar dele é compreensão da condição. Por isso que é importante o diagnóstico. Esse é um dos maiores prejuízos do diagnóstico tardio. É não compreender o seu próprio funcionamento, o adulto se entender, se perdoar, se compreender, saber por que ele age e pensa assim, e as pessoas não vão entendê-lo também. Então, vira um duplo cego aí que vai trazer um problema interno, um esgotamento que vai levar a uma depressão. Então, do ponto de vista neurobiológico, os estudos eles mostram que na dupla excepcionalidade tem uma sobreposição de padrões. As redes cerebrais, elas são altamente eficientes para um pensamento abstrato coexistir com padrões de conectividade que são atípicos e são associados ao TEA. Isso explica, por exemplo, por que a inteligência muitas vezes ela mascara o sofrimento. E por que o sofrimento distorce a percepção da inteligência? Porque a ideia que se tem com esse mercado da inteligência emocional é que a inteligência dá conta de tudo. Ah, mas ele não é superdotado? Ele não é tão inteligente? Por que ele não consegue? Por que ela mascara o sofrimento? Por que ele não consegue pensar de uma outra maneira se ele tem um poder sobre esse cérebro? Não tem, gente, porque isso é funcionamento. A gente não tem a chavinha do funcionamento. A nossa chave do funcionamento é compreensão, é acolhimento, é entender como você funciona e entender. Isso está acontecendo porque o cérebro dele é assim. Então, isso é uma coisa que o diagnóstico tardio traz, enquanto não chega para nomear, para se conhecer, para ter esse nível de autoconhecimento, ele vai trazer um sofrimento.
Então, nesse contexto, o diagnóstico tardio, ele costuma vir depois de anos de tentativas frustradas de adaptação. Quando a pessoa ou os pais de um adolescente conseguem ver, não, tem alguma coisa, vamos atrás, vamos entender. Nomear não é o fim, nomear é só o começo. A gente tem que entender que quando faz o diagnóstico, não é ali que termina. Ah, tá, eu sou autista. Ah, tá, eu sou superdotado. Sim, eu sou duplo excepcional. Não. Aí começa toda a sua vida, porque é nesse momento que você vai entender você por dentro. Então, o diagnóstico tardio, ele pode se tornar um renascimento. Ele é tardio no conhecimento e reconhecimento de quem você é, mas ele chega em qualquer momento certo para você, a partir dali, renascer naquilo que você é, porque você consegue se entender. Então, muitos desses adultos passaram por múltiplos profissionais, por muitas visões, muitos diagnósticos equivocados. Nós temos hoje no Brasil uma estatística enorme de diagnóstico equivocado pela complexidade de conhecer o que separa o típico do atípico em cada condição. Então, eles receberam diagnósticos parciais, equivocados. Eles foram tratados com apenas, porque é muita ansiedade, isso é só uma depressão, sem que a base do funcionamento neurobiológico fosse compreendida. Então, a ciência ela é muito clara quando ela afirma que se trata apenas os sintomas, sem compreender o perfil neurocognitivo que é ineficaz ao longo prazo. Então, quando a gente fala de diagnóstico, finalmente, quando o diagnóstico chega, que você se entende. Claro, quando esse diagnóstico é completo, é profundo, quando ele dá diretrizes, ele provoca inicialmente um terremoto interno, um tsunami interno, uma confusão de negação. Ah, mas impossível, não é. Principalmente quando tem a superdotação no meio. Mas aí depois, com o tempo que você processa, ele dá um alívio, dá um conforto, e a palavra que a gente sempre ouve desse adulto é libertação. Então, ele pode começar com a dor profunda, porque ele vem acompanhado de um luto pelo tempo perdido, pelas versões de si que foram tentando se encaixar à força, e você não sabia como fazer consigo. E aí também aparece algo que é muito importante, gente, a possibilidade de reconstrução identitária. É isso que eu falo, a maior importância de quando o diagnóstico chega, é a possibilidade de se descobrir. Cadê você? Você se encontra, você se achou. Aí você vai poder conviver com você e se entender. E aí a convivência com o mundo é outra. As pesquisas, principalmente em psicologia do desenvolvimento adulto, elas vêm mostrando que a autocompreensão é um dos fatores mais protetivos da saúde mental. E essa autocompreensão, ela só acontece com o diagnóstico para dizer para você os nomes técnicos, os nomes corretos e o que que aquilo significa na sua vida. Não é um nome pelo nome, é por que que aquele nome te transforma, por que que ele, olhando para você, por que que ele te descreve. Então, um diagnóstico bem feito e preciso, ele vai permitir ajustar ambientes de trabalho. São os benefícios do diagnóstico, mesmo que tardio. Ajusta o ambiente de trabalho, renegocia relações que ficaram quebradas, redefine limites, escolhe caminhos mais coerentes. A gente já sabe que vai escolher sobre como você é, como você pensa. E aí vai permitir sair dessa lógica do defeito, essa lógica do quebrado, essa lógica do que eu preciso me consertar para entrar na lógica do funcionamento. É assim que eu sou. Então, é por isso que a gente precisa dizer com muita clareza: diagnóstico tardio não é sobre rotular, é sobre devolver sentido à vida da pessoa. Ela se encontrar, se achar, se descobrir. É quando a gente consegue alinhar cérebro, ambiente e identidade. O diagnóstico, ele permite que esses adultos parem de lutar contra si mesmos e eles passem a construir uma vida possível, que vai ser uma vida digna, uma vida sustentável, porque dali para frente é ele com ele. Então, TEA, superdotação e dupla excepcionalidade, gente, não desaparece com a idade. Não desaparece na educação formal, na educação básica, na educação universitária, no trabalho. Ele segue para a vida inteira, até a velhice.
se é superdotação e do percepcionalidade, o que vai mudar é o impacto do desconhecimento. Então, o que vai mudar quando você descobre você, porque um diagnóstico tardio ou não, ele vai trazer a sua autodescoberta, o que vai mudar é o impacto do desconhecimento sobre o impacto do conhecimento que você acabou de adquirir. Então, para finalizar, o que eu quero deixar para vocês é que quando a ciência encontra uma escuta clínica, o diagnóstico ele deixa de ser um fim e ele se torna o começo. Aquele ali é o ponto de partida. E talvez a maior implicação do diagnóstico tardio seja justamente essa: permitir finalmente que o adulto diga: agora eu sei quem eu sou. E a partir daqui eu posso escolher melhor como viver, porque agora eu sei como eu quero viver, eu sei como eu penso e como eu abstraio o mundo à minha volta. Muito obrigada pela audiência.